Dia, turma do nono ano, professora de História falando, Lani. Espero que vocês estejam todos bem. A nossa aula de hoje é sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi no período de 1939 a 1945. Foi uma continuação da primeira, embora ampliada com outros estados também participando do conflito, entre eles a União Soviética, o Japão e até mesmo o Brasil. O conflito contou com métodos de destruição em massa, com as bombas foguetes V2, utilizada pelas forças alemãs para atacar o território inglês, as câmaras de gás criadas pelos nazistas para o extermínio de etnias inteiras e as bombas atômicas usadas em 1945 pelos Estados Unidos para atacar as cidades de Hiroshima, Nagasaki, no Japão. As origens da Segunda Guerra Mundial. Alguns fatores que deram origem à Segunda Guerra podem ser apontados. Condições dos tratados de paz assinados após a Primeira Guerra Mundial. Esses tratados provocaram para os vencidos, entre outras consequências, perdas territoriais, perdas de colônia e obrigatoriedade do pagamento e das indenizações, além de terem gerado um forte sentimento de humilhação nacional. A Grande Depressão intensificou o nacionalismo econômico e favoreceu a implantação de regimes totalitários na Europa, ao abalar a crença na eficácia do regime democrático e liberal, particularmente na Alemanha, onde os nazistas chegaram ao poder em janeiro de 1933. Nesse país, uma das soluções para os efeitos da Grande Depressão foi o rearmamento, ao qual se seguiu uma política expansionista e militarista agressiva. Política de apaziguamento, entendida como uma atitude de aceitação por parte dos governos das potências democrático-liberais, como a França e a Inglaterra, da política expansionista empreendida pelos governos da Alemanha, Itália e Japão. Vale destacar que os principais momentos da política de apaziguamento foram: crise da Manchúria, invasão do norte da China pelo governo do Japão em 1931, crise da Etiópia, ataque italiano à Etiópia em 1935, crise da Renânia, a região alemã na fronteira da França com a Alemanha, que havia sido desmilitarizada pelo Tratado de Versalhes, foi ocupada pelas tropas nazistas em 1936. Política de apaziguamento. A Guerra Civil Espanhola, apesar da participação direta de nazistas e fascistas italianos, os governos da França e Inglaterra adotaram uma política de neutralidade. A Guerra Civil Espanhola, que durou de 1936 a 1939, resultou na morte de aproximadamente 1 milhão de espanhóis, enquanto outros 400 mil tiveram que abandonar o país. Antes, anexão da Áustria pelo governo da Alemanha em 1938. O Acordo de Munique, assinado em 1938, resultou na anexação por da Alemanha da região Súdetos, até então sob o controle da Tchecoslováquia, Grã-Bretanha e França, cederam às pressões nazistas e mais uma vez não se envolveram por acreditarem que seria a última reivindicação territorial da Alemanha. O desmembramento da Tchecoslováquia. Após a anexação dos Súdetos, território onde viviam minorias alemãs, os nazistas invadiram a Boêmia e a Morávia. Isso significou o rompimento do Acordo de Munique e sinalizou que a ocupação alemã não estava dirigida apenas aos territórios habitados por minorias alemãs. A Guerra Civil Espanhola. Em 1936, uma coligação de partidos que incluía anarquistas, sindicalistas, comunistas, republicanos liberais e separatistas bascos,
venceu as eleições da Espanha, inaugurando a chamada República Espanhola. A primeira havia sido proclamada em 1931. Entretanto, essa coligação, denominada Frente Popular, foi surpreendida por um golpe militar de caráter fascista, liderado pelo general Francisco Franco, líder de suas forças nacionalistas, que incluía monarquistas, fascistas e grande parte dos latifundiários. O conflito entre a Frente Popular e as forças do general Franco gerou então uma longa guerra civil, na qual os fascistas foram apoiados pelos governos da Itália e da Alemanha. A Guerra Civil Espanhola terminou em 1939 com a vitória do grupo que apoiava o general Francisco Franco. Depois disso, um regime ditatorial de caráter fascista, liderado por Franco, foi implantado na Espanha. Pacto Germano-Soviético. Política de acordo entre Hitler e Stalin de não agressão à neutralidade entre a Alemanha e a União Soviética por 10 anos. O pacto foi nomeado de Pacto Germano-Soviético, cujos objetivos previam a não agressão entre os dois países, a neutralidade em caso de conflitos. Além disso, o compromisso permitia aos soviéticos a anexação dos estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, na Filadélfia, e da parte da Polônia Oriental, e em troca os alemães poderiam anexar Danzig na Polônia. Esse pacto representou a colocação em segundo plano das diferenças políticas e ideológicas existentes entre os governos dos dois países. Principais fatores que causaram a entrada dos Estados Unidos na guerra foram os acordos de solidariedade com a Inglaterra na chamada Carta do Atlântico, os ataques japoneses à base do Pearl Harbor. A Batalha de Stalingrado, ocorrida na Rússia a partir de 1942, foi uma das primeiras grandes baixas do exército alemão. Após derrotar os alemães, os russos formaram a primeira frente de luta dos aliados, que direcionava a marcha para a tomada de Berlim e a conquista da Alemanha nazista. Dois grandes grupos da Segunda Guerra Mundial. Grupo dos aliados, formado por Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, Grã-Bretanha e a França. Países do eixo, Alemanha, Japão e Itália. A Segunda Guerra Mundial é o capítulo 5 do livro de vocês, página 86 a 95, e vocês vão resolver os exercícios propostos ao final do vídeo. Segunda Guerra Mundial. Primeira questão. Cite alguns fatores que deram origem à Segunda Guerra Mundial. Segunda, descreva os principais momentos da política de apaziguamento. Terceira, explique o que foi a Guerra Civil Espanhola. Quarta, descreva o que foi a Guerra Relâmpago. Quinta, explique o que aconteceu em abril de 1945.